Olá! É com muita alegria que a gente começa hoje um caminhar para a autoeducação. Esse caminhar da autoeducação, que é um caminho do adulto, da vida madura, traz para a gente a possibilidade de viver numa liberdade. A liberdade dominando os nossos pensamentos, dominando os nossos sentimentos e dominando as nossas vontades. Para fazer isso, a gente vai seguir uma trajetória proposta por Rudolf Steiner, que é o fundador da antroposofia, a ciência espiritual na qual eu baseio todo o meu trabalho e que traz uma possibilidade desse caminho da autoeducação para a gente poder atingir a alma da consciência, que é a grande missão da humanidade nessa era. Nesse vídeo, a gente vai falar especificamente sobre o primeiro âmbito, que é o domínio do pensar. Esse exercício, ele vai te trazer uma possibilidade de ter muito mais foco, atenção, concentração nas suas atividades do dia a dia. Vai te trazer um estado de presença, mas essa presença a partir da observação do que se pensa. Conseguir entender e escolher o que se pensa em cada instante. Então, eu vou te trazer agora o passo a passo para esse exercício. Primeira coisa, você vai ter que ter um objeto que você vai escolher para fazer esse exercício. Você pode escolher um objeto por dia ou você pode fazer um caminho de um mês, por exemplo, observando um mesmo objeto. Então, é importante que esse objeto seja um objeto simples e que ele seja feito pelo ser humano, como, por exemplo, uma caneta como essa daqui. Proponho que você faça esse exercício em algum momento já definido na sua rotina. Então, incorpore ele dentro do seu ritmo diário, que é uma prática que a gente vai também ver aqui no nosso caminhar junto. E aí, o que você precisa fazer? Durante 5 minutos, todos os dias, neste horário que você estipulou para você fazer, você vai observar este objeto. Nessa observação, você pode começar simplesmente observando. Então, observar o formato, observar os desenhos que ele tem, observar o material de que ele é feito, observar os detalhes que ele possui. Então, você vai ficar 5 minutos observando todas os ângulos possíveis deste objeto. Depois que você fizer esse caminho de observação, você pode começar a caminhar um pouquinho nessa observação. Então, você pode, não precisa ser sempre no mesmo dia, então todos os dias, 5 minutos, você vai se debruçar a observar tal objeto. E aí você pode colocar também uma posição de, eu observei o objeto, já entendi ele, vou fechar os olhos e vou formar esse objeto na sua completude na minha mente. Então você vai fazer a imagem desse objeto de forma completa na sua mente. Muito possivelmente, na hora que você fizer esse movimento de fechar os olhos e formar a imagem do objeto na sua mente, pode ser que você tenha lacunas que não foram preenchidas. Isso significa que você precisa observar com mais detalhamento o objeto, porque aqui a gente está buscando sair da fantasia, sair do irreal e entrar na realidade, de observar como as coisas são. Esse é o grande fundamento do exercício do domínio do pensar. Você vai observar e você vai formar essa imagem completa deste objeto que você está observando. Para você poder observar esse objeto de forma bem completa, você precisa utilizar dos seus sentidos. Então, você vai usar a sua visão, você vai usar o seu tato, você vai usar o seu olfato, você pode cheirar o objeto se você quiser também, você vai usar o seu pensamento justamente para você poder fazer análise sobre o objeto que você está observando. E num terceiro momento, você pode começar a imaginar o caminho que esse objeto percorreu até chegar na sua mão. Então você pode, por exemplo, pensar como que foi a fábrica que fez esse objeto, que lugar que era, se foi uma pessoa que fez, como será que foi feito esse objeto, né? Que artesão que será que fez. Você pode também imaginar esse caminho de
da fábrica que fez o objeto em cada detalhe, cada pedaço. Então aqui eu tenho um objeto que ele é cilíndrico, que ele é de plástico em volta, dentro dele tem um outro revestimento que é para onde fica a tinta da caneta, tem uma ponta que também é uma outra coisa, então tem várias etapas que foram feitas para poder esse objeto ficar completo, ficar formado. E aí você pode imaginar todo esse caminho. Depois você pode imaginar como que ele chegou até a loja para poder você ser vendido, você comprando, ele chegando na sua mão. Então olha só o percurso que esse objeto teve para poder chegar na sua mão. Uma outra possibilidade que você também pode trazer nesse exercício é conseguir refletir sobre a função do objeto. Então esse objeto que eu estou aqui na mão, ele é uma caneta. Então a função prioritária dele é pintar, desenhar, né, escrever sobre o papel. Agora a gente pode também imaginar outras funções, como por exemplo, ele tem uma ponta, e essa ponta ela pode servir para furar alguma coisa, por exemplo, se for necessário. Você pode imaginar também a tampa da caneta que ela pode servir para limpar a unha do dedo, por exemplo. Você pode imaginar, então, funções que sejam a função que esse objeto foi feito para fazer, então ele foi criado para escrever. E essa é a função primária dele. E eu posso imaginar outras funções possíveis para esse objeto. Outra opção também é você imaginar como e por que ele foi feito. Então, qual foi a necessidade que a humanidade teve ao ter que criar este objeto que está na minha mão? Então você percebe que existem várias possibilidades para você poder se debruçar nesse objeto. Mas o grande objetivo aqui é você estar concentrada agora na observação do que é que você está escolhendo focar neste momento. E isso traz para você uma possibilidade de liberdade. Liberdade de escolher sobre o que se pensa e o que se pensa. Esse é o grande fundamento desse exercício. E ele vai te trazendo, na prática dele, todos os dias, você vai cada vez mais trazendo essa possibilidade de ter liberdade no seu pensamento, podendo ter domínio sobre o que se pensa, podendo ter domínio sobre o que você escolhe focar em cada instante. Tá bom? Eu espero que essa prática seja muito útil para você. Pratique ela diariamente, verdadeiramente, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito produtivo para você na sua vida como um todo. E não esquece, a gente vai agora para um próximo passo, que é o domínio da vontade e o domínio do sentir.